João Pinheiro tem segundo caso confirmado de coronavírus. Saúde mental. Pandemia contribui para aumento de distúrbios. Socorro aos pequenos. Pequenos empreendedores têm dificuldades de acesso a crédito. Saiba qual é a função do Procon Câmara no município e quando você deve procurar o auxílio dele. As notícias de João Pinheiro e do estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, desta segunda-feira, Minas tem 481 mortes confirmadas de coronavírus, 21.728 casos confirmados da doença e destes, 11.553 estão recuperados. Ainda de acordo com o informe, Paracatu tem 192 casos e uma morte confirmada. Patos de Minas, 147 casos e também uma morte confirmada. Unaí tem 246 casos confirmados e nenhuma morte por coronavírus. Três Marias já contabiliza 6 casos da doença. No boletim, João Pinheiro já está com o segundo caso registrado. Segundo informações da epidemiologia, a pessoa que contraiu o vírus viajou para outra cidade há pouco tempo atrás. O paciente se trata de um morador de João Pinheiro que trabalha na Bevap, em Brasilândia de Minas. Um áudio compartilhado pelo prefeito de Brasilândia, Marden Júnior, confirma as informações. Um caminhão ficou destruído após ser atingido por um trem em Sete Lagoas, na região central do estado, na manhã desta segunda-feira. O caminhão foi arrastado por cerca de 100 metros. O motorista do caminhão e o ajudante que estavam no veículo tiveram sorte, sofrendo apenas ferimentos leves. O caminhoneiro foi atendido no Hospital Municipal de Sete Lagoas, sendo liberado em seguida. O acidente aconteceu no cruzamento da linha férrea com uma rua do bairro Venceslau Brás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro não percebeu a aproximação do trem de carga, que pertence à VLI Logística. O maquinista ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão, arrastando o caminhão, cuja carroceria praticamente foi arrancada da cabine. De acordo com testemunhas, a composição seguia no sentido Curvelo Sete Lagoas, carregada de soja. Depois do intervalo, saúde mental. Pandemia contribui para aumento de distúrbios. Pequenos empreendedores têm dificuldade de acesso ao crédito. Casa de Carnes do Gaiola, 32 anos, servindo sua família. Carnes bovinas, suínas, aves e a melhor carne de sol. Para seu churrasco ou festa familiar, consulte os preços e condições da Casa de Carnes do Gaiola. Cobrimos qualquer oferta. Pagamentos com cartões de crédito, débito e cartão da Prefeitura. Casa de Carnes do Gaiola, no Mercado Municipal. A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center. Todo o cuidado que você precisa está aqui.
RCA Serviços Contábeis e Assessoria Empresarial. Equipe preparada em todas as áreas para realizar os seus serviços com segurança. Rua Jucaniquinho 368, ao lado da Câmara Municipal. RCA Contábil, Serviços Contábeis e Assessoria Empresarial. 3561-4576. Você tem dormido bem durante essa pandemia? Se a sua resposta for não, saiba que esse tem sido um problema de quase 42% dos brasileiros. Uma pesquisa do Ministério da Saúde com 2.000 pessoas mostra muitas mudanças no estado mental da população. 35,3% dos entrevistados relataram falta de interesse em fazer as coisas. 30,7% se disseram cansados, com pouca energia. 17,3% descreveram lentidão para se movimentar, falar ou muito agitado ou inquieto. Outra pesquisa, coordenada pela Fiocruz, em parceria com o FMG e a Unicamp, detectou outras mudanças de hábitos que têm impacto na saúde mental. E também o maior desgaste psicológico são das mulheres. Álcool e cigarro como companheiros do isolamento social. Isso em um momento em que a atividade física cai, a alimentação pode virar compensação com chocolates e doces e o dinheiro fica escasso. Uma situação mais do que propícia para que a gente tenha problemas com a nossa saúde mental. Oi, eu sou a Simone Pio e desses 2 meses de isolamento social eu reconheço que não é fácil manter a mente equilibrada. E esse estudo mostra exatamente isso, especialmente para as mulheres. Entre os tristes e deprimidos, as mulheres representam 50% e os homens 30%. Entre os nervosos, ansiosos, as mulheres são 50% e os homens 43%. Entre os fumantes, 28% reconheceram que passaram a consumir 10 cigarros a mais por dia. E do total de entrevistados, 18% assumiram que passaram a beber mais. Não se abraça mais ao cumprimentar, não se aperta mais as mãos, conversas se tornam mais curtas. No ambiente de trabalho, no momento do café, da pausa, em que você tinha um respiro, né, um momento para poder socializar com os colegas, isso tem que se adaptar. E algumas dessas pessoas podem sim sofrer, pode ter algum incômodo, uma sensação de afastamento, de solidão às vezes. E como está a saúde mental dos que enfrentam todas essas batalhas nos hospitais e centros de saúde de todo o país? Esses profissionais precisam lidar com os próprios medos, com as limitações, com a morte, com o excesso de trabalho. Nós temos recebido muitas queixas. Queixas que vão desde o medo, a ansiedade, a perda de sono. E a pandemia, ela trouxe para todos nós um sofrimento e uma situação para a qual nenhum de nós foi treinado, foi capacitado, nenhum de nós estava preparado. Porque ele não só pode adoecer, como ele pode contaminar os seus familiares. Nós temos muitos profissionais de enfermagem que são arrimos de família, que moram com pais idosos, que têm filhos. Então nós temos relatos de profissionais que estão dormindo em garagem, que estão dormindo dentro do carro, para evitar de contaminar os seus familiares. E segundo as pesquisas, o profissional da área da saúde, ao final de tudo isso, vai estar em torno dos 44% a 50% adoecido com transtornos de ansiedade, depressão, transtornos pós-traumáticos e outras síndromes depressivas relacionadas. Pessoas que já poderiam ter algum problema, e esse problema poderia até estar, vamos dizer assim, só guardado ali na cabeça daquela pessoa. E com esse comportamento diferente, desse isolamento, desse distanciamento e mais esse trabalho excessivo, pode ser gatilhos para que os problemas psiquiátricos apareçam. E outras pessoas que já estão em tratamento também pode ser gatilho para desencadear uma desestabilidade do quadro. Você tem sonhado muito nessa quarentena? E sonhado com o quê? Em busca dessas respostas, um grupo de pesquisadores da UFMG está mapeando o sonho dos brasileiros
para descobrir como nós estamos lidando psicologicamente com as incertezas e angústias no meio dessa pandemia. Nós começamos a coletar esses relatos no fim de março. Nós já temos cerca de 200 relatos, cujo público, na sua grande maioria, são mulheres que nos contam esses sonhos. Nós percebemos que o tema do isolamento ele tem sido prevalente nos sonhos. A palavra que mais se repete é a palavra casa. Talvez não só pela importância que tem sido frisada de estar em casa nesse momento, mas bem, os sonhos eles têm apresentado como uma lente de aumento vários conflitos que os sujeitos têm vivido em casa, angústias, medos, possibilidades de fuga, tudo isso tem aparecido com frequência nos sonhos. Nós estamos recolhendo isso para entender como as pessoas têm traçado estratégias individualmente nesses sonhos. A gente sabe, porque os sonhos eles são espaços de elaboração psíquica, que as pessoas elas estão elaborando a situação da pandemia e traçando estratégias de forma inconsciente. Então, talvez ler essas estratégias no individualmente, no 1 a 1, nos ajude a traçar estratégias do ponto de vista coletivo da saúde mental. E como anda a sua saúde mental nesse isolamento? A antropóloga Miriam Goldenberg lembra que os amigos podem ser um oásis no meio dessa aridez social. Como é bom ter um amigo para ir na porta da sua casa de máscara só para levar um agrado, como um queijo. Isso aquece o coração e alivia a mente. Até mais! Milhares de pequenos empreendedores em dificuldades econômicas estão recorrendo aos bancos em busca de empréstimos. Tanto o governo federal quanto o governo dos estados anunciaram linhas de créditos especiais para socorrer quem mais gera empregos no país. Mas não tem sido fácil acessar esse dinheiro. Metade dos pequenos empresários que buscaram empréstimo bancário não conseguiram crédito. Este analista do Sebrae explica que vários fatores podem interferir na liberação dos empréstimos e que a avaliação é feita de acordo com o relacionamento da instituição bancária com o cliente. Obviamente, aquela instituição na qual ele já tem relacionamento tem uma condição melhor do que as demais para poder fazer essa análise desse quesito. Mas que não pare somente na análise, na busca e na sua instituição, que ele use dessa busca para poder ser um parâmetro de comparação com as outras instituições financeiras das mais variadas categorias. Então, se ele tem um relacionamento num banco público, que agora ele procure num banco privado, que ele vá a uma cooperativa de crédito, que ele procure no Banco de Desenvolvimento do Estado, tudo isso ajuda o empresário a formar uma opinião sobre qual é o crédito mais apropriado para ele, qual é a oportunidade mais apropriada para ele. Outro fator relevante é que essa relação entre empresário e instituição financeira pode influenciar nas taxas do empréstimo. O banco tem autonomia para cobrar uma taxa diferente de acordo com o perfil do cliente. Isso aconteceu com esse empresário do ramo de eventos, um dos mais afetados pela pandemia. Ele até conseguiu crédito, mas considerou as taxas muito altas. O empresariado está pedindo crédito não é para desviar a função da empresa, mas sim para manter essa empresa girando, para manter a roda da economia girando. Então a gente precisa de juros subsidiados. Para fazer frente ao grave momento, há segmentos que defendem medidas ainda mais abrangentes, como a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, que lançou a campanha Juro Zero. A ideia é que bancos abram mão de juros para salvar pequenos empreendimentos. A gente vê que essa burocracia dificulta esse acesso, a gente vê que as taxas de juros ainda são impeditivos para que várias empresas consigam acessar esse crédito, essas linhas de crédito. A gente viu, o próprio Banco Central já soltou uma notícia de que em cada 100 empresas, somente 6 conseguem ter acesso a essas linhas de crédito. Então precisamos que neste momento a facilitação chegue, porque o crédito para pagar funcionários e o crédito para capital de giro das empresas, neste momento, é essencial, é fundamental. Outra dica importante é que o empresário faça uma avaliação minuciosa da condição financeira da empresa. Isso serve para que seja avaliada a real necessidade de empréstimo e também para otimizar o uso do crédito. Não é uma receita incondicional de sucesso. Precisa ter também muito critério, muito zelo ao obter o crédito, porque
a gente sempre brinca, né, entre aspas, a gente relembra o empresário o seguinte, que até o momento em que o dinheiro não está na conta, ele está pleiteando um crédito. No minuto seguinte que o dinheiro entrou na conta, ele tem uma nova dívida. O Milton avalia que esse valor é importante para manter a empresa e manter empregos. E por isso, ele reforça a importância da ajuda ao setor empresarial neste momento. Esse valor, esse empréstimo, esse crédito que a gente precisa do mercado é exatamente para isso. Para a empresa não parar, como não parou, ela vai diminuir um pouco a atividade dela, mas ela precisa ter fôlego para essa volta, ela recontratar, ela refazer a economia do mercado de novo funcionar. A seguir, quando o consumidor e fornecedor não conseguem uma conclusão, o PROCON pode ajudar. Entenda melhor qual é a função do PROCON Câmara já já. Produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. Quando o consumidor e fornecedor não conseguem chegar em uma conclusão comum para um conflito, o PROCON Câmara pode ajudar, mas muitos confundem a função da instituição. Entenda melhor. O PROCON ele é um órgão criado e vinculado à Câmara Legislativa de João Pinheiro. Dependeu de iniciativa dos vereadores para ser criado, e ele é um órgão conciliatório que tem como finalidade promover o acesso à justiça e a proteção e defesa do consumidor. Em tempos normais, atendemos uma média de mais de 3.000 consumidores por ano. E a nossa atividade ela envolve o recepcionamento da reclamação, ocasião onde podemos notificar a empresa para fins de esclarecimento, tão quanto marcar audiências. Marcamos uma média de 300 audiências por ano e uma possibilidade de êxito superior a 70% das reclamações apresentadas. Neste período de pandemia, por recomendações dos órgãos de saúde, o Ministério Público, junto com os PROCONs, está divulgando o portal consumidor.gov.br. Esse site consumidor.gov.br ele é destinado a facilitar o acesso à justiça neste período de pandemia. E cada consumidor, cada ouvinte que presta atenção nos trabalhos desta rede de televisão,
acesse tanto pelo celular quanto pelo computador e pesquisem os índices de satisfação das reclamações. Ele é muito importante porque no período de pandemia, boa parte dos PROCONs de Minas e do Brasil não está funcionando no atendimento presencial. Apenas raros PROCONs permanecem com atendimento presencial. E nessa ocasião, é um meio que facilita a solução de demandas à distância. Com relação ao outro questionamento, as atribuições do PROCON Câmara, nós destacamos que o PROCON Câmara ele recepciona as reclamações, só que ele é desprovido da atribuição de fiscalizar. Por que ele é desprovido da atribuição de fiscalizar? Porque o mesmo ente que cria a lei não pode executá-la e aplicar multa por causa disso. Isso é uma questão de controle do Estado para que o próprio Estado não promova abusividades. Então, o PROCON Câmara, ele não fiscaliza, ele depende de outros órgãos para aplicar sanções. Nós temos exemplo de diversas reclamações que nós recepcionamos e encaminhamos para o Ministério Público, que é o órgão do Estado que tem o poder da defesa do consumidor nas questões coletivas. O ano passado, nós enviamos ao Ministério Público mais de 60 processos de reclamações recepcionadas no PROCON. Este ano, devido à pandemia e à suspensão dos atendimentos presenciais, nós enviamos um processo relacionado à prática nos preços abusivos na venda de produtos de saúde. Então, para que o PROCON Câmara exerça a fiscalização, ele depende de outros órgãos, como citado, o Ministério Público, para demandas coletivas, e a própria figura do PROCON Executivo, onde existem os seus fiscais. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.